Boa noite. Como eu falo alto, eles sempre deixam baixinho e depois vão medindo. Eu sei que é essa manha. Então vamos lá, deixa ele arrumar. Tá pronto? Tá pronto? Boa noite! Senão não sou eu. Ontem, lá no evento da Arena da Baixada, o rapaz entrou, foi o primeiro, falou, boa noite, não sei o que, André ali. Ó o Guto Paris ali. Geralmente quando eu entro para orar, eu entro estourando. Aí toda vez que eu pego o microfone, ele já vem, deixam bem baixinho, aí vou medindo. Que a graça do nosso Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Como o Felipe orou, Deus tem liberdade para mudar. Então eu não sei se foi oração ou indireta, mas vamos seguir aqui o trilho daquilo que Deus tem trabalhado no meu coração há algumas semanas. Comentei hoje pela manhã que essa ministração eu comecei a refletir como o meu devocional do dia a dia, até a dinâmica de oração. E aí há uns 40 dias atrás, mais ou menos, o Felipe falou, você prega tal data. E aí eu estava preparando a mensagem, o pastor Luciano veio pregar semana passada, e tem sido maravilhoso esse tempinho mais de maturação da palavra, porque coisas que eu vivi, coisas que eu ouvi do coração de Deus e experiências me ajudaram a aprofundar ainda mais. Eu espero que nesses poucos minutos a gente consiga conversar, compartilhar, conversar não, né? Vai ser quase que monologar, mas que eu possa transmitir aquilo que Deus tem falado na minha vida. Através desse texto, eu te convido a abrir sua Bíblia no capítulo 6 de Deuteronômio. Desde que eu comecei a pregar, eu aprendi com o meu pastor a colocar um tema da mensagem e um objetivo da mensagem. Aí toda vez que você está dando aquela desviada, e o objetivo é a primeira frase, eu coloco o tema no topo e o objetivo é a primeira frase, eu deixo em negrito. Toda vez que o cérebro dá aquela desviada, eu olho para não fugir do fio da meada. E o tema dessa mensagem hoje é: amando, eu ensino a amar. Quando eu amo, eu posso ensinar outros a amarem. E o subtítulo é: amando um Deus que me amou primeiro. É uma mensagem que vai falar de amor, tem umas perguntas indigestas que Deus fez a mim, eu compartilho com vocês, mas é uma palavra de amor e o meu objetivo é estimular cada um de nós a amar mais profundamente a Deus, de forma prática, e que esse amor transborde e derrame nos outros, em especial com os da nossa casa inicialmente. Amém? Amém, galera? Amém. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, é longo, eu vou ler inteiro, a gente vai se concentrar num bloco, mas eu vou ler inteiro, e eu te convido a acompanhar. Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar a vocês, a fim de que os cumprisse na terra aos quais estão indo para possuir. Para que temam o Senhor teu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, o teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tem cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques na terra, que dá leite e mel, como o Senhor teu Deus, como o Senhor Deus de teus pais te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará aos teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. E também as amarrará como um sinal nas mãos, e como uma faixa na testa. Em algumas versões diz, diante dos teus olhos. E as escreverá nos batentes da tua casa, ou nos umbrais das tuas portas, e nas tuas portas. Quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que te prometeu dar, em juramento feito aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades que vocês não edificaram, com casas cheias de tudo que é bom, as quais vocês não encheram, com poços que vocês não cavaram, e vinhas e olivais que vocês não plantaram, e quando comerem e se fartarem, cuidado para que não se esqueçam do Senhor que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus, e a ele prestará culto, e jurarás pelo seu nome. Não seguirá os deuses de outras nações, os deuses dos povos que habitam ao seu redor, pois o Senhor Deus que está contigo é um Deus zeloso. A ira do Senhor teu Deus poderá se acender contra ti, e ele te destruirá da face da terra.
Não coloqueis à prova o Senhor vosso Deus, como fizeram em Massá. Guardareis com cuidado os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os testemunhos e estatutos que te ordenou. Farás o que é justo e bom aos olhos do Senhor, para que vivas bem e entres em boa terra que o Senhor prometeu em juramento aos teus pais, e tome posses dela, para que expulses de tua frente todos os teus inimigos, como disse o Senhor. No futuro, quando os teus filhos te perguntarem o que significam os testemunhos, os estatutos e os preceitos que o nosso Senhor nos ordenou, você responderá aos seus filhos: éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa, e diante dos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra o Faraó e contra toda a sua casa, e nos tirou de lá para nos estabelecer e nos dar a terra que havia prometido aos nossos pais em juramento. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso bem em todo o tempo, e para que Ele nos preservasse a vida como estamos hoje. Nossa justiça será cumprir com cuidado todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Ainda com a Bíblia aberta, no capítulo 7, versículo 6. Porque vocês são um povo santo para o Senhor Senhor teu Deus te escolheu para que sejam o seu povo particular dentre todos os povos que há na terra. O Senhor não se agradou de vocês e nem escolheu vocês porque eram mais numerosos que os outros povos, pois eram menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor vos tirou com mão forte e os resgatou da casa da escravidão, da mão de Faraó, rei do Egito, porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito aos seus pais. Amém? Que palavra intensa. Nós não vamos conseguir abordar o capítulo inteiro, porque é muita coisa, são muitos desdobramentos, mas eu fiz questão de lê-lo na completude, para que você possa refletir. Eu te convido a ler de volta na sua casa e observar os muitos desdobramentos dessa parte do discurso de Moisés. O livro de Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa segunda lei. Se você já leu Mateus, Marcos e Lucas, você percebe muita semelhança entre esses evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos. E quando você lê Deuteronômio, você percebe muitas semelhanças também com o livro de Levítico, que é o livro das leis, é o livro dos preceitos de santidade. Porque Deuteronômio, como o nome diz, segunda lei, ele não está dando uma nova lei, mas ele está repetindo aquelas leis que ele indicou para o povo 40 anos antes, 39 anos antes. Qual é o cenário aqui de Deuteronômio? É um cenário maravilhoso e ao mesmo tempo triste. Maravilhoso, porque depois de 40 anos peregrinando no deserto, vocês conhecem a história do povo que foi resgatado, 40 anos peregrinando no deserto, o povo chega enfim às portas, à beira da terra prometida. O povo está para entrar. E Moisés está dando as últimas orientações, relembrando a aliança de Deus, relembrando a santidade que Deus requer dos seus filhos, reafirmando o compromisso de Deus com o seu povo e a obrigatoriedade de devolver esse compromisso em amor e obediência. Mas Moisés não vai entrar, e ele sabe disso. Moisés, por conta de um evento lá atrás, quando Deus mandou ele falar com a rocha, ele feriu a rocha, e além de ferir a rocha, ele disse para o povo: eu te dou água para beber. Deus disse que ele não entraria na terra prometida. E chegou essa hora, e Moisés havia dito para o povo, e Deus havia dito para Moisés, que ele seria recolhido com os seus antepassados. É um jeito tão bonito de dizer que você vai morrer, né? Você vai ser recolhido com os seus antepassados. É a mesma coisa que falar, você vai morrer. Então Moisés sabe que o ministério dele está acabando. Moisés sabe que a jornada dele está acabando. Moisés sabe que a missão foi cumprida e que ele entrega o povo na beira da terra prometida, mas ele não entra. E a primeira pergunta indigesta que Deus fez a mim, eu faço para você é: como estaria o seu coração findando uma jornada de 40 anos e sabendo que você não vai desfrutar daquilo que você sofreu e lutou e caminhou por 40 anos? O teu coração estaria dizendo, como Moisés disse: ame o Senhor teu Deus, Ele é Deus zeloso, Ele é Deus justo, Ele é Deus isso. Ou estaria irritado e dizendo:
injustiça, que porcaria, que droga. Como estaria o teu coração nessa situação? Você teria essa mesma disposição em continuar amando ao Senhor e ensinando a amar? Porque o tema da minha mensagem é: amando eu ensino a amar. Moisés amava a Deus tão profundamente que ele foi capaz de ensinar o povo a amar. E é esse o estímulo que eu quero trazer, em especial para nós pais, que nós possamos amar ao Senhor tão profundamente, que a nossa vida de amor a Deus seja a escola prática dos nossos filhos para amarem ao Senhor. Quase não ouviu um amém de pai e mãe aí. Eu vou falar de novo, tá? Vamos fim. Moisés amou tão profundamente ao Senhor que ele foi capaz de ensinar a amar. E é esse o tema dessa mensagem, que ao amar profundamente a Deus, a gente seja capaz de ensinar a amar, em especial na vida dos nossos filhos. Amém. Isso aí. Como estaria o seu coração se você soubesse que aquele sofrimento de 40 anos que você carregou aquela turma instável, ingrata, volátil, egoísta, você sofreu peso por 40 anos e você vai ver a terra e não vai entrar? Talvez o coração de alguns de nós estivesse bastante irado, bastante revoltoso, mas o coração de Moisés está encerrando a missão com tanta alegria, com tanta satisfação. Deuteronômio são os últimos discursos de Moisés. Moisés sabe que em poucos dias ele vai morrer. Moisés sabe que em poucos dias, poucas semanas, o povo vai habitar a terra prometida. Moisés sabe que ele não vai ver isso. Então ele precisa passar o bastão para Josué, ele precisa relembrar aquela geração que os estatutos, quais são os estatutos do Senhor, e ele se despedir do povo, sabendo que ele não vai ver isso. Eu imagino no coração de Moisés uma sensação de alegria por dever cumprido e uma tristeza, e até uma certa ansiedade, no sentido de falar assim, será que eles vão conseguir? Deuteronômio são os últimos discursos, são as últimas pregações de Moisés, 40 anos depois. Vamos lá, pergunta teológica e de matemática, vamos ver quem é bom. Nós estamos lendo o capítulo 6, o que vem antes do capítulo 6? Oi? O 5, muito bem, gente. Além de teólogos, vocês são matemáticos. O capítulo 5 é a repetição dos 10 mandamentos. Então, aquele povo sai do Egito, caminha pelo deserto, mais ou menos 3 meses de caminhada, Deus dá os 10 mandamentos para aquele povo, como um sinal, um compromisso, como a legislação do reino que ele está estabelecendo. E pouco tempo depois eles chegam à terra prometida, ou próximo à terra prometida, e Moisés manda 12 espias para vigiar a terra. Não sei se você lembra dessa história, mas Moisés pega um homem de cada tribo e manda vigiar a terra. E aqueles homens, eles viram Deus fazer as 10 pragas do Egito em favor deles. Eles viram Deus abrir o mar vermelho e eles passarem a pé seco. E eles viram o mar se fechar na cavalaria de Faraó. Eles viram Deus mandar pão do céu, codornizas, nuvem de fogo para proteger de noite, uma coluna de fogo, aliás, uma nuvem para proteger do sol de dia. Viram brotar água da rocha, viram tanto sobrenatural de Deus. E Deus disse: vão espiar a terra. E eles voltam dizendo: não dá para nós, não vai dar. Quão ingratos, quão incrédulos eram aqueles 10 homens, dos 12 espias. Josué e Caleb disseram: dá para ir, vamos lutar, vamos enfrentar, porque Deus disse: eu irei diante de vós. Mas parece que eles esqueceram o que Deus fez há poucos meses atrás. Deus revolucionou o Egito, Deus tirou eles, ainda saíram com todos os despojos. E eles olharam a terra e temeram pela sua vida. E eles inclusive falam: Deus nos odeia, nos tirou do Egito para que a gente morra no deserto, e Ele nos odeia a tal ponto que os nossos filhos vão ser reféns daquele povo. Olha que coração duvidoso. Deus fazendo tantas coisas, Deus sendo tão presente na vida deles, e eles não acreditavam. E por querer proteger os filhos, achando que Deus não era capaz de proteger, eles castigaram os filhos para 40 anos de peregrinação no deserto. Porque aquela geração que era adulta e que foi espiar a terra e que não acreditou que seria possível, Deus disse: vocês não entram.
Nós vamos esperar 40 anos para que todo mundo morra, e essa geração que hoje é criança cresça e se torne adulto, e eles vão possuir a terra. Eu fiz um exemplo hoje de manhã, eu tenho 45 anos, parece mais? Não, não fala. Gente, é tão ruim que o negócio, está todo mundo me chamando de senhor, calma, fala você, tá bom? Eu tenho 45 anos, eu fiz o seguinte exemplo pela manhã, imagina que quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai era um dos homens que estava chegando na terra prometida. Meu pai não é cristão, morreu não cristão, mas o exemplo serve como referência. E quando eu tinha 5 anos, meu pai fez parte daquele grupo de homens que chegaram lá. E ao olhar ele disse, não vai dar, não dá. Eu preciso proteger meu filho. Porque foi um sentimento paternal verdadeiro, mas incrédulo. E aqueles homens disseram, não vai dar, não vai dar. E ao dizerem, não vai dar, achando que estavam protegendo a si os seus filhos, eles condenaram os seus filhos a mais 40 anos de deserto, a uma infância, adolescência, juventude, até a maturidade no deserto, sem desfrutar da terra prometida. Nesse exemplo fictício, hoje eu com 45 faria parte dessa geração que estaria indo de novo ver a terra para entrar. Eu teria passado quase que toda a minha vida sem desfrutar de viver na terra que Deus havia prometido. Parece pesado pensar assim, né? Mas agora, se você é pai, se você é mãe, eu quero fazer uma provocação mais profunda. Imagina que você hoje é a geração incrédula e que você não está confiando no cuidado de Deus, que você está querendo proteger, cuidar, zelar pela tua família com as tuas forças, porque você é melhor que Deus em fazer isso. Cuidado, porque você pode estar condenando os teus filhos a 40 anos de deserto e de não experienciar a terra prometida, por querer tomar o lugar de Deus no controle da família. É delicado, né? É ou não? Voltando a Moisés, que está à beira da terra prometida e sabe que não vai entrar, e a minha primeira pergunta é, você continuaria amando o Senhor se você chegasse no cumprimento da sua missão e Ele falasse, você não vai ver o resultado disso? Eu não sei como seria o teu coração, talvez o meu reclamaria bastante. E se fosse mais intensa essa dificuldade de Moisés? Se ao invés dele chegar na reta final e saber que ele não vai entrar, se ele participasse de toda a jornada, sabendo que ele não desfrutaria da vitória. Sabe por quê? Quando Deus fala com Moisés que ele não entrará na terra prometida, não foi no final da jornada, foi no início. Moisés passou 40 anos no deserto, conduzindo o povo, servindo a Deus, ouvindo todas aquelas reclamações, enfrentando todas aquelas batalhas, já ciente de que no final da jornada ele não entraria na terra prometida. E ainda assim, ele amou a Deus, e ele amou o povo, e ele amou a missão, e ele cumpriu o seu chamado com a excelência que Deus havia colocado na vida dele. E a minha pergunta para você é, se Deus disser que aquilo que você está sonhando, desejando, lutando, você não vai ver a concretude daquilo, você não vai ver a finalização daquilo, mas Ele te diz, continue fazendo, porque outros serão abençoados pela tua vida, você continuaria fazendo? Pensa bem, você ficaria 40 anos no deserto, enfrentando tudo que Moisés enfrentou, tendo ciência de que no final da linha você não vai desfrutar da terra da promessa? Olha o coração desse homem. Se tem um homem que pode me ensinar a amar a Deus, é esse tal de Moisés. Está à beira da morte, está à beira de completar o chamado, e ele está ciente de que ele não vai entrar na terra prometida. É interessante que Deus fala com ele em números sobre isso, que ele não vai entrar, e 40 anos depois ele fala de novo para Deus, Deus, dá para reconsiderar aquilo? E Deus fala, basta, você não entrará. Sobe na montanha que você só vai ver. E esse Moisés sobe e desce e continua ensinando o povo a continuar amando a Deus, de forma intensa e profunda, porque Deus amou aquele povo primeiro. Por isso que o tema da mensagem é quando eu amo, eu posso ensinar a amar. Porque Moisés enfrentou tantas barreiras, tantas dificuldades. Ele era um hebreu, mas morava no palácio, parente de Faraó, podia estar lá na riqueza, mas cada vez que ele mexe em resolver alguma coisa, mais complicada fica a vida dele. Mas mais disponível para o povo hebreu ele se torna. Obviamente, se não fosse Moisés, Deus levantaria outro, mas foi Moisés a quem Deus levantou. E ele disse sim para cada chamado que Deus fez para a vida dele. E a minha pergunta é,
quais são os sims que você tem dado a Deus e quais são os nãos que você tem dado a Deus. Quais são os sims que eu tenho dado a Deus, quais são os nãos que eu tenho dado a Deus. Vamos adiante. Moisés é muito claro, no primeiro versículo ele diz o seguinte: esses são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar a vocês. Então, primeira coisa, a gente gosta de falar, a lei de Moisés, a lei não é de Moisés, a lei é de Deus, Moisés é o porta-voz da lei. Então, se eu ouço e leio sobre a lei de Moisés e falo, mas isso é lei, isso é Moisés, não é Deus, é Deus. Esses mandamentos são Deus ordenando ao povo hebreu, e hoje, por conseguinte, a nós como corpo, como igreja e como indivíduos também, como membros desse corpo. Algumas particularidades a gente não vive, a gente não enfrenta batalha de matar gente, de saquear, mas a fidelidade, o espírito do texto, o resumo, a síntese de amar Deus acima de tudo, de colocar Deus como prioridade, de confiar nele, isso não perdeu a validade, não subscreveu, não prescreveu, aliás, continua válido. E Moisés ele deixa claro que são os mandamentos que o Senhor Deus ordenou. E ele diz uma outra coisa muito interessante, que você vai observar isso todos os dias da sua vida. Você, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Deus é um Deus geracional, um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que aliás poderia ter sido Deus de Abraão, de Isaac, de Esaú, mas Esaú não deu bola para isso. Esaú não abriu mão da herança de Isaac. Esaú abriu mão das bênçãos de Deus, porque ele não deu valor para aquilo. Deus é um Deus geracional. Eu falei hoje de manhã que às vezes a gente olha algumas pessoas falando, não, porque meu pai era pastor, porque meu avô era pastor, meu bisavô era pastor, chega a dar até uma invejinha em mim, falo, queria ter vivido num contexto desse. Não aconteceu comigo. Eu fui a Cristo com 15 anos, e eu não tenho pai pastor, ou pai cristão, ou avô cristão, ou bisavô cristão, não vivi nesse cenário. Mas se eu não tenho essa história para trás, que Deus me dê graça, firmeza, para que essa história seja construída de mim para frente. Minha filha está aqui, minha outra filha está lá, que elas continuem nessa jornada, amando a Deus, porque ela está vendo na nossa casa amar ao Senhor, e que elas ensinem os filhos ou filhas delas a amarem ao Senhor, e que elas ensinem os filhos dos filhos dela a amarem ao Senhor, e que se eu não sou neto, bisneto, trineto de um cristão, que eu possa ser o primeiro da minha família, da minha geração a fazer isso. E eu falo isso para você também. Se você não é de herança cristã, seja você o primeiro, e se você é, você tem a tua responsabilidade pessoal com o teu relacionamento particular com Deus. Então Moisés, ele está lembrando os estatutos, os 10 mandamentos, e ele chega numa hora que ele fala um dos textos mais importantes para o povo hebreu, que é o Shema Israel. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Esse texto é tão importante que até hoje, todos os dias, é repetido 2 vezes no mínimo na casa de um judeu. 2 vezes no dia, não como uma reza, não como um mantra, não como uma palavra mágica, mas como uma palavra pedagógica para ensinar as crianças a entenderem aquilo que de fato é o amor a Deus. É repetido todas as vezes, as crianças, as menorzinhas já têm que ter isso decorado. Esse é um dos textos que até hoje são dos mais importantes, e deveria ser para nós também. Ouve, ó Campina Grande, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. É muito interessante que Moisés já começa estabelecendo que Deus é único, que não existem outros deuses como Ele, não existem, na verdade, eu falei pela manhã também um conceito muito interessante, existe o monoteísmo e o monolatrismo. A palavra latria significa adoração, monoteísmo é crer que existe um só Deus, que é o que nós somos, mas às vezes a gente é meio monolatrista, a gente acredita que tem um monte de outros deuses, mas a gente só adora um. Não existem outros deuses, não existem outras divindades, só existe um Deus, que é o nosso Deus, o Senhor e Criador de toda a terra. Ah, mas a Bíblia fala dos deuses dos outros povos, são ídolos falsos, são deuses criados, e muitas vezes, ou todas as vezes, sob influência de demônios.
Não existem outros deuses. Não existe outro caminho a Deus senão por Jesus Cristo. Amém? Olha como é interessante, Moisés estabelece tão claramente que só há um Deus, e que ele tem um desdobramento tão lógico para isso, que ele fala: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, essa palavra portanto, ela é um conectivo, ela faz a conexão, é um conectivo de conclusão. É como se ele estivesse dizendo, assim sendo, então, concluindo, ou seja, amarás o Senhor teu Deus. Como só existe um Deus, como só existe um Senhor, eu tenho que amar esse Deus. Se eu sou povo dele, eu tenho que amar esse Deus. É tão lógico para Moisés que ele não precisa ficar explicando, olha, então se há Deus, você tem que amar. Não, tem um Deus, ame esse Deus. Ele é muito objetivo nessa colocação. E ele diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Amar, você ter obediência, aliás, Moisés manda a gente obedecer esses estatutos. Obediência pode ser conquistada por duas formas, pelo medo ou pelo amor. Maquiavel, no livro O Príncipe, ele diz que um líder pode ser obedecido ou respeitado de duas formas, por ser temido ou por ser amado, e é melhor ser temido. Não. É melhor amar a Deus e obedecê-lo por amor e não pelo temor. Quando a Bíblia fala em temor a Deus, sim, mas ele não deve superar o nosso amor. Deus, ele é tão poderoso, ele é tão soberano que ele poderia nos forçar a amá-lo de tantas formas possíveis. Ele poderia nos reprogramar para que a gente não tivesse autonomia, não tivesse poder de decisão, que nós fôssemos como robôs, o amando, mas ele escolheu não fazê-lo. Deus poderia nos forçar a amá-lo ou obedecê-lo, por nos assustar, por nos assombrar, por nos ameaçar, mas ele não faz isso. Ele se dispõe a nos amar primeiro. E aqui está uma evidência prática desse amor. Mas ele se dispõe a nos amar primeiro e nos convida a devolver esse amor com amor. Então Moisés diz que é para a gente amar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Qual é a prova de que Deus nos amou primeiro? Nós lemos também no capítulo 7, nos versos 6 a 9. Porque Deus te amou e te escolheu, fez de você um povo santo, um povo separado. Não porque vocês eram maiores, mais numerosos, mas porque Ele escolheu te amar. Esse texto está falando para o povo hebreu, mas hoje, por extensão, ele se aplica à igreja. Não é porque... ou pela igreja como um todo, né? não é a igreja alcance, mas o povo de Cristo, isso tem um desdobramento individual. Não é porque eu sou bom, bonito, falo bem, ou tenho algum valor que importa para Deus. Ele me amou porque Ele quis me amar. Você também. Não são pelos seus atributos positivos ou negativos que Deus escolheu te amar ou deixar de te amar. Ele te olhou, Ele te escolheu, e Ele te amou, e Ele te convida à mesa para fazer parte da família e do corpo. E Ele convida uma devolução desse amor com amor. Amém? Eu ouvi de um irmão, do Nélio, uma vez, uma frase que me marcou muito. Ele disse, nós só amamos quem conhecemos. Nós não amamos quem não conhecemos. Algumas pessoas falam, nossa, eu amo aquele artista, eu amo aquele cantor. Não, você não ama. Talvez você está idolatrando, mas vamos supor que não. Talvez você esteja admirando o trabalho daquela pessoa, ela seja uma pessoa que as músicas, ou o trabalho, ou o pregador, ou enfim, qualquer outra pessoa célebre, mexa com a tua vida, mexa com as tuas emoções, fale ao teu coração e abençoe tua vida. Mas você não ama essa pessoa, porque você não conhece essa pessoa. Você pode ter admiração, respeito, carinho, mas você não tem vivência com essa pessoa. Nós só amamos quem nós conhecemos. E para cada vez amar mais ao Senhor, é preciso conhecê-lo mais íntima e profundamente. E o primeiro recurso que nós temos para conhecer o Senhor está aqui, ó, na minha mão. E está disponível para você. E nós temos também o Espírito Santo, que testifica em nossas vidas, que fala aos nossos corações. Nós temos a igreja, que pode ser a expressão prática
do amor de Deus nas nossas vidas. E para amar a Deus, é importante conhecer os seus atributos. Nos 5 livros do Velho Testamento, que chamamos de Torá, existem alguns atributos que Deus se revela, e eu vou listar bem rapidamente: Criador, Santo, Justo Juiz, Misericordioso, Fiel, Provedor, Zeloso, Libertador, Deus presente que habita entre seu povo. Agora, só em Deuteronômio, só nesse livro que nós estamos estudando, olha alguns atributos de Deus, que quanto mais eu conheço esses atributos na minha vida, mais profundo pode ser o meu amor. Ele é único, exclusivo, Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel e misericordioso, Ele é provedor, Ele é protetor, Ele é soberano, Ele é compassivo, Ele é poderoso, Ele é amoroso. E eu deixei para o final aqui, amável e relacional. Se você voltar 2 páginas na sua Bíblia, no capítulo 4 de Deuteronômio, nós lemos: pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que invocamos? A resposta é nenhuma. Ninguém tem outro Deus senão os filhos de Deus. Não existe um Deus tão próximo, não existe um Deus tão relacional, não existe nenhuma outra fé em que o Deus poderoso se humilha se fazendo carne, para se assemelhar à sua criação. E ao ser carne, Ele não escolhe ser o nobre, Ele não escolhe ser o rei, Ele escolhe ser servo. E é um servo que vai levado ao matadouro, para me substituir, para te substituir. Amém? Isso mexe muito com o meu coração, porque eu não sei porque Ele quis fazer isso, mas eu recebo com o coração aberto essa expressão de amor do Pai. Alguns aqui talvez poderiam dizer: mas a minha fé ela é meio fraca. Talvez, se eu tivesse vivido nos dias de Moisés e visto tudo que aquele povo viu, talvez a minha fé seria mais forte. Eu vou te dizer, não seria. Mentira. E eu já pensei assim, várias vezes eu pensei: Deus, eu queria ter vivido nos tempos de Jesus, ou mesmo ter a oportunidade de ir lá e só ver como espectador, sabe, ver na prática, quase como um coração incrédulo, querendo ter certeza que aquilo que está relatado é verdadeiro. Mas se nós estivéssemos imersos naquela história, naquele tempo, talvez o nosso coração não seria. Moisés deixa claro que a gente tem que amar o Senhor com tudo que somos, não só de forma abstrata como um sentimento, mas esse amor, ele tem que ser traduzido naquilo que eu sei, naquilo que eu sinto e naquilo que eu faço. Porque no texto bíblico, toda vez que fala de amor, está falando muito pouco de sentimento, está falando muito mais de vida prática. E Moisés, ele conclui essa primeira parte do Shema dizendo: e essas palavras que eu te ordeno hoje, estarão no seu coração. Elas estarão dominando todo o centro da sua existência. E depois que ele fala que essa palavra estará no seu coração, a ordenança continua: e você inculcará nos seus filhos. Você não... Olha que interessante, Moisés diz que aquilo que você ama profundamente, aquilo que está no centro da tua vida, aquilo que você, ao viver, externaliza, quando você tem aquilo de forma impregnada na tua alma, aí você é capaz de ensinar para alguém. Porque não é teoria. Ensinar a amar a Deus não é uma escola teórica, é uma vida prática. Eu não posso obrigar alguém a amar alguém. Eu não posso chegar para Larissa e para Letícia e dizer: você tem que amar a Deus por isso, isso, isso. Mas eu posso amar a Deus de forma tão profunda, que ao as minhas filhas verem isso em mim, elas tenham um desejo de amar esse Deus da mesma forma. Perguntinha. Vamos lá, não me deixem pregando sozinho, eu não sou João Batista para pregar no deserto. Quem acha que Moisés teve mais experiências com Deus do que o Guto? Só a Bruna? Não, de novo, vocês entenderam a pergunta, né? Quem é mais próximo, o melhor professor, mais íntimo de Deus, o Guto ou Moisés? É isso aí, obrigado. E se eu estivesse comparando Moisés e aquele povo que estava lá com ele? Também, cada homem daquele povo e Moisés, quem teve mais intimidade com Deus? Moisés. O Guto. Moisés. Olha que interessante.
Moisés era o líder, Moisés era quem ouvia Deus, Moisés era quem traduzia para o povo o que Deus falou. Mas ele não diz, tragam os seus filhos para eu ensinar. Ele disse que quando você amar a Deus com tudo que está no teu coração, você vai ensinar aos seus filhos. Moisés diz que há uma responsabilidade de cada pai, de cada mãe, e agora em especial, pais. Nós temos uma obrigação, e tem pai que não cumpre esse chamado sacerdotal na sua casa, que está deixando de cobrir espiritualmente sua esposa e seus filhos, e não está sendo quem ensina os filhos a amarem a Deus. Deus não nos chamou para ser pais omissos, e também não chamou para ser pais ditadores. Ele não chamou para você simplesmente dar uma aula de teologia para os teus filhos, mas Ele me chamou e Ele te chamou para a gente amar a Deus de forma tão intensa e tão fácil de perceber, que os nossos filhos vão querer amar a Deus, porque nós amamos esse Deus. Moisés, se você ler esse capítulo 6, duas palavras elas saltam os olhos o tempo todo, todo e seu. Moisés fala para amar de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, todos os dias, todo, fala da completude, da inteireza, mas ele fala no seu coração, na sua alma, no seu entendimento, nos seus dias. Ele não fala que é para amar a Deus conforme o meu coração, o meu entendimento. Moisés não está pedindo para que ninguém pegue carona no amor que ele tem por Deus, e não está pedindo para que tragam as crianças, para que ele ensine. Ele está dizendo, cada um de vocês é responsável por transmitir esse amor na sua casa. Essa palavra é válida ainda hoje. Pais e mães, é sua obrigação e é sua responsabilidade fazer os seus filhos amarem a Deus. Pais, em especial, é nossa responsabilidade ser o agente de Deus na nossa família e ensinar pela vida os nossos filhos a amarem a Deus. Cuidado para que a gente não esteja criando somente bons cidadãos, que vão ter bons empregos, vão ser honestos, vão ser íntegros e vão ser as melhores pessoas do inferno. Que nós possamos lembrar que aqui nessa vida a gente está criando pessoas para viverem 60, 70, 80, 90 anos, mas que existe uma eternidade, e que nós temos a responsabilidade de plantar em cada coração dos nossos filhos o amor por esse Senhor. Não se esqueça que existe uma eternidade, só dois caminhos, e não tem segunda chance, ou é céu para sempre, ou é inferno para sempre. E Deus delegou para nós essa responsabilidade de fazer os nossos filhos amarem a Deus, pela forma que a gente ama. Quando você amar de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, você vai inculcar é colocar na cuca dos seus filhos. E olha como é interessante que ele fala, lembra que eu falei das duas palavrinhas? Todo e seu. Você inculcará nos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado na sua casa. Obviamente que a igreja é um ambiente onde as pessoas vem para aprender, a gente vem para ser aperfeiçoado, a gente vem para ser lapidado, a gente vem para celebrar junto, mas a casa é o principal lugar onde o evangelho, onde o amor a Deus é ensinado. Andando pelo caminho, ao dentar-se, ao levantar, e também você amarrará como um sinal nas suas mãos. Não está falando daquelas fitas que os judeus amarram, mas é que tudo aquilo que eu pôr as mãos para fazer, tem que expressar que eu sou filho de Deus. E serão por um frontal entre os seus olhos, ou seja, tanto na minha testa, quando alguém olhar para mim vai falar, esse cara é de Deus, mas como a forma que eu ler o mundo, é com os olhos a partir da perspectiva e da cosmovisão de Deus. E você as escreverá nos batentes da sua porta. Não é também colocar a Mishiná que os judeus colocam na batente da porta, mas é que quando alguém cruzar a porta da nossa casa, entrar pelo nosso portão, falar, tem Deus nessa família. Que seja perceptível Deus naquela casa, e não apenas por quadro, ou por Bíblia aberta, ou por caixinha de promessa, ou qualquer outra coisa. Pode ter também. Deve ter Bíblia aberta, sim, mas pela forma como a família respira e vive o evangelho, tem que ser explícito. Alguém cruzou o portão da tua casa, tem que ver Deus manifesto ali. Amém? Amém mesmo? Moisés pode ter sido um professor muito melhor do que eu, do que qualquer um de vocês, mas ele delegou a nós essa responsabilidade. Ele nos convocou a amar a Deus de forma tão intensa, e ele nos designou a ensinar esse amor para os nossos filhos. Não, aqui eu deixei no esboço da pregação, não somente, está grifado, negrito maiúsculo, nos momentos de oração. Como assim somente? Porque a gente tem que ter esses momentos em casa, mas ensinar a amar a Deus não é só nesses momentos, é no dia a dia, é na vida. Partindo para a conclusão, e a banda já pode vir.
Fale com os seus filhos no dia a dia, no cotidiano. Crie momentos para que isso aconteça. Viabilize situações das quais você pode testificar do amor de Deus. Isso é uma forma prática de fazer isso. Que as suas ações, as suas reações traduzam na prática esse amor ao Senhor. É óbvio que quando eles forem grandes, eles têm a opção de escolher amar ou não amar o Senhor. Mas tudo que estava ao teu alcance, com toda a intensidade, com toda a intencionalidade, com toda a inteireza do seu ser, faça o que é possível. Primeiro, para amar a Deus de forma tão profunda. Segundo, para ensinar esse amor de forma intencional. E aí, a gente vai poder, assim como Josué declarar, eu e minha casa serviremos a Deus. Esse versículo não é uma promessa. Josué não fez uma promessa, ele fez uma decisão. Ele se decidiu por amar e servir a Deus. E eu te convido e te convoco hoje a escolher esse amor. Para fechar, o tema da mensagem é esse: amando, eu ensino a amar. Eu só consigo ensinar as minhas filhas, as pessoas da igreja, os meus amigos, eu só consigo ensinar alguém a amar a Deus, se de fato eu amar. Então, pela maneira que eu amo, eu poderei ensinar a minha família a amar a Deus. Pela maneira como você ama, você poderá ensinar a sua família a amar a Deus. E o subtítulo é, amando um Deus que me amou primeiro. Lembra que Ele me escolheu e Ele te escolheu sem ter nada em nós, mérito algum, que valesse isso. Mas ainda assim, Ele decidiu me adotar como seu filho e me pôr na mesa, te adotar como filho e te pôr na mesa. E agora nós vamos participar dessa mesa, a qual Ele preparou para nós. E vamos lembrar e celebrar desse sacrifício, até que Ele venha. Vamos cantar, vamos levantar, vamos orar. Tenho sede. Pode começar a falar com Deus. Você não depende de mim, você não depende da banda. Assim é minha alma, preciso de ti. Nós precisamos de ti, Senhor. Preciso de ti. Preciso do teu